Irmãos, vamos abrir em Atos 4, fazer a leitura de todo o capítulo, depois oramos e que o Senhor nos fale ao coração. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, ao contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita e natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ler a tua palavra, pelo privilégio de ela estar aqui em nossas mãos, e pelo auxílio do Espírito Santo nós clamamos, ajuda-nos nesta manhã. Mostra as verdades da tua palavra a nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo anterior, nós vimos que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo na hora nona para a oração. Então havia ali um coxo esmolando e ele pediu esmola a Pedro e a João, e Pedro falou: olha para nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele milagre aconteceu, aquele coxo que esmolava, que já tinha mais de 40 anos, saiu andando e glorificando a Deus. E houve um alvoroço ali, porque é um milagre que não acontece com tanta frequência, aconteceu ali. Então Pedro e João entenderam que era uma ótima oportunidade de anunciar o Evangelho. E eles pregaram ali no templo em Jerusalém. Veja que o capítulo 4 começa: falavam eles ainda ao povo. Ou seja, eles ainda estavam pregando. Logo depois daquele milagre, eles começaram a anunciar que aquilo tinha sido feito em nome de Jesus, conclamar os judeus a se arrependerem dos seus pecados, a crerem em Jesus, para que viessem sobre ele os tempos de restauração. E enquanto eles pregavam, o que aconteceu? Sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, amargurados, com inveja, com raiva, por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Eles estavam pregando, eles pregaram que foi no nome de Jesus que aquele homem foi curado, eles pregaram que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, crerem em Jesus. Enquanto eles falavam, os fariseus, aqui no caso os saduceus, que eram uma seita diferente dos fariseus, eles ficaram com inveja porque eles estavam ensinando uma coisa. Eles estavam ensinando e anunciando ao povo em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que é isso, irmãos? O versículo 15 do capítulo 3 diz: Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então eles estavam testemunhando: olha, nós somos testemunhas de que aquele que morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa expressão é importante. O que significa ressuscitar alguém dentre os mortos? Que tem um monte de morto, mas um dentre aquele monte de mortos ressuscitou. Não é todos ao mesmo tempo, um só dentre os mortos. No versículo 2 do capítulo 4, está dizendo não que Jesus ressuscitou, mas que eles estavam ensinando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Consegue entender a diferença?
No versículo 15 do capítulo 3, eles estão dizendo, olha, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Agora, os saduceus estão com raiva porque eles estão ensinando que em Jesus haverá ressurreição dentre os mortos. O que é isso aqui, irmãos? O que é essa ressurreição dentre os mortos? Nós já temos ensinado estas coisas muitas vezes aqui, mas é bom, o texto diz, é bom nós lembrarmos. Há alguns que creem, e talvez muitos de nós já pensássemos assim, por um ensino errado, que no fim das contas todo mundo vai ressuscitar ao mesmo tempo. Então Jesus vai voltar, todo mundo ressuscita ao mesmo tempo, vai os bons para um lado, os ruins para o outro, os bons ficam, os salvos, os santos, os crentes vão com Jesus e os outros vão ser mandados para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina uma ressurreição dentre os mortos. Veja, vamos ler aqui alguns versos. Em 1 Coríntios 15, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, aquele grupinho de saduceus que estava irritado, eles não criam na ressurreição. Em Atos 23, versículo 8, é dito que eles não criam na ressurreição, nem em anjos, nem nada dessas coisas. E os apóstolos começaram a pregar o evangelho, a dizer, olha, Cristo ressuscitou dos mortos, mas em Jesus, aqueles que creem em Jesus, um dia, ao ressoar de uma trombeta, ressuscitarão e terão seus corpos devolvidos, mas não corpos normais, corpos glorificados. Ah, irmão, mas Pedro não falou tudo isso, o versículo não diz tudo isso lá. Sim, nós precisamos olhar as outras passagens das Escrituras que apontam o que é a ressurreição dentre os mortos. E por que aqueles homens ficaram tão irritados? Eles não acreditavam na ressurreição. Eles estavam dizendo, olha, Jesus é o Salvador, vocês mataram ele. Deus ressuscitou a eles. E aqueles que crerem em Jesus serão ressuscitados também com ele. Irmãos, e Paulo aqui diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós permanecemos nos nossos pecados. E se a nossa esperança se limita apenas a esta vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, a ressurreição dentre os mortos é o completar da nossa salvação. Haverá um dia, irmãos, depois que ou se nós morrermos, nós vamos estar direto com o Senhor, certo? Mas nós esperamos um arrebatamento. Se o arrebatamento acontecer, cada um de nós aqui terá instantaneamente, num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos transformados. Mas e as pessoas que já morreram no Senhor, crendo nele? Essas pessoas terão seus corpos ressuscitados. Esta é a esperança do cristão, irmãos. Veja, o versículo 20 de 1 Coríntios 15. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que significa isso? Que Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Mas depois aqueles que creram nele ressuscitarão também. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por que homem veio a morte? Por Adão.
Aquele que pecou, entrou a morte no mundo, mas por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqueles que estiverem em Adão, por causa disso, todos morrem. Por causa do que Adão fez, todos morrem. Mas por causa do que Cristo fez, nós podemos ser vivificados. Aí o versículo 23 dá a ordem de como acontecerá. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Irmãos, esta é a esperança da igreja. Irmãos. Cristo já ressuscitou. Irmãos, exatamente agora, há um homem glorificado. Ele não é só homem, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele tem duas naturezas, mas exatamente agora, há um homem glorificado nos céus. Ele é o primeiro. Ele abriu o caminho, ele já está lá. Ele apareceu aos irmãos depois de sua ressurreição. Há mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele ficou por mais de 40 dias pregando sobre o reino de Deus em Atos. Este homem ressuscitado. Ele subiu às alturas. Ele prometeu que vai voltar. Mas antes de voltar e pisar os seus pés na terra, irmãos, ele vai dar uma pausa nos céus, nos ares. E então a igreja, aqueles que creram, subirão. Se nós estivermos vivos, num átomo de segundo, num abrir e fechar de olhos, nossos corpos seremos transformados. Nossos corpos serão transformados. E aí, irmãos, doença nunca mais. Pecado nunca mais. Um corpo exatamente igual ao dele. Por isso, irmão, o crente não deve ficar desanimado ou desesperançoso quando ele olha para a sua vida aqui e agora. Porque, irmãos, nós vivemos aqui 70, 80, 90, quando muito. Mas nós vamos viver eternamente, irmãos, com os nossos corpos glorificados, sem dor, sem tristeza, sem lamento, contemplando a face do Senhor, sem nenhuma tentação, sem nenhum pecado, nada mais. Veja, irmãos, o versículo 50 deste 1 Coríntios 15. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Irmãos, quando a trombeta de Deus tocar, esta é a mesma trombeta do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4. Quando essa trombeta soar, num abrir e fechar de olhos, pisca aí, irmão. É assim que será. Num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados. Serão gloriosos como o de nosso Senhor. Isso aqui nos aguarda, irmão. Isso aqui não é esperança vã, não. Isso aqui vai acontecer em breve. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Veja, irmãos, há duas perguntas no versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? E quem poderá dizer isso? Aqueles que estarão com seus corpos na sepultura, no cemitério. Quando ressuscitarem, eles vão falar: onde está, ó morte, a tua vitória? Olha meu corpo aqui, ressuscitado e glorificado pelo meu Senhor. E a outra pergunta vai ser feita por quem? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua ferroada? Fui arrebatado, eu nem vi o teu aguilhão. Essa pergunta será feita pelos vivos. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tudo isso nós vimos no versículo 2 do capítulo 4. Sim, irmãos, tudo isso, porque é o que eles estavam ensinando. Eles anunciavam em Jesus Cristo a ressurreição dentre os mortos. Esta é a ressurreição da igreja, irmãos. Primeiro a igreja ressuscitará. Primeiro a igreja encontrará o Senhor nos ares. E como nós temos visto, vai haver um período aqui na terra de ira vindoura, de uma tribulação que nunca se houve. Quando é que o povo incrédulo que morreu vai ressuscitar? Se primeiro ressuscitam os crentes em Cristo Jesus. Por isso, é importante você observar que existe uma expressão, ressurreição dentre os mortos. Não são todos os mortos que ressuscitam. São os mortos em Jesus, os que dormiram em Jesus. Vá lá em Apocalipse, irmãos, 20, versículo 7. O versículo 7 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O que são esses 1000 anos, irmãos? Que nós já temos visto. É o tempo que Cristo vai reinar nesta terra. Quando completar estes 1000 anos, Satanás, que havia sido preso no começo do reinado de Cristo, vai ser solto. Vamos continuar. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora, irmãos, é que vai haver então uma segunda ressurreição. A primeira ressurreição foi da igreja. Agora haverá uma segunda, depois de um período de 1000 anos de reinado de Cristo. Veja o versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui, irmãos, depois desse período de 1000 anos, um grande trono de juízo vai ser inaugurado. Aí é que os mortos que não creram em Jesus serão ressuscitados. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque a esperança da igreja é muito mais elevada. Se a nossa esperança se limita somente a este mundo, somos os mais miseráveis. Por isso eles anunciavam e deixavam tão irritados aqueles saduceus a ressurreição dentre os mortos em Jesus. Em Jesus ressuscitaremos primeiro. Estaremos com Ele nos céus e depois voltaremos para reinar com Ele. Passará um período de 1000 anos e então os mortos ressuscitarão para comparecerem diante de um tribunal. E depois de serem julgados as suas obras, eles serão condenados eternamente. Bom, voltemos lá para Atos. Os irmãos conseguiram entender o caminho que fizemos? Então tudo esse caminho que percorremos foi para explicar a ressurreição dentre os mortos. E depois que eles pregaram isso, o que aconteceu? O versículo 3 diz: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Irmãos, o livro de Atos começa com 120 no cenáculo, recebendo o poder do Espírito Santo e saindo para testemunhar.
Em Atos 2, Pedro prega. Mais ou menos 3.000 pessoas se convertem. Aqui Pedro prega de novo. Mais ou menos agora eles são um número de 5.000 pessoas. Assim o evangelho ia sendo anunciado e avançando. E deixando os saduceus e fariseus de cabelo em pé. O que nós faremos? Então, acho que inicialmente posso parar por aqui. Vamos deixar outro irmão prosseguir. Eu queria, irmão, na verdade, para a gente se atentar, agora, em outro ponto desse texto, que é no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Só isso. E no versículo 31 também. Depois que eles oraram, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse termo também, cheio do Espírito Santo, diz textos posteriores de Atos também, quando Pedro vai pregar. Na verdade, o que eu queria falar, na verdade, é um encorajamento para nós. Porque nós temos principalmente a começar de mim, muitas dificuldades para poder falar, para poder pregar, para poder evangelizar. A gente fica pensando, acho que não somente eu, mas todos nós, eu não sei falar com uma pessoa, eu não sei falar em público, ou eu não sei falar como irmão, eu não sei falar como tal irmão, eu não tenho curso de teologia, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E muitas dificuldades vão nos afastando de falar, de evangelizar, de edificarmos uns aos outros também. Mas é interessante, o Murilo até comentou que os sacerdotes, os saduceus, ficaram irados por causa que eles estavam pregando a ressurreição dos mortos. Uma outra coisa que eles ficaram também incomodados é porque eles eram iletrados. Isso. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, Pedro e João e todos os irmãos não faziam parte daquele círculo de fariseus, de saduceus, os homens únicos, né? Eles eram destacados entre o povo, tudo era por meio deles, tudo dependia deles, eles eram de grande status. Pedro e João não. Mas é muito interessante, porque diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, como a gente leu também, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu comecei falando da nossa dificuldade em falar, evangelizar. O estar cheio do Espírito Santo levou esses irmãos a pregar a palavra de Deus. É dito aqui que não só Pedro ficou cheio do Espírito Santo, mas todos ficaram cheios do Espírito Santo, e diz, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós também lemos, se não me engano, em Efésios 5, que nós devemos ficar cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com cânticos espirituais. Resumindo, é a palavra de Deus que nos enche do Espírito Santo. E quando nós ficamos cheios do Espírito Santo, nós fazemos o quê? Pregamos a palavra de Deus. E outro encorajamento para nós é que nós vemos aqui a pregação de Pedro, não só no capítulo 3, mas as pregações de Pedro, ele não fica 1 hora discursando. Não é um discurso eloquente, que ninguém entende, é algo simples, que todos nós podemos fazer. Porque o que Pedro pregou foi Cristo e este crucificado. Pedro pregou que Cristo Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida em abundância. E Pedro diz, vocês são culpados de terem crucificado o autor da vida, o príncipe da vida. Só que Pedro não para por aí. Ele diz, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ele diz isso no capítulo, se não me engano, no capítulo 3, no versículo 19, que falamos semana passada.
como a gente tem falado, é sempre o mesmo remédio, o arrependimento. E é isso que Pedro faz. É Cristo que morreu, é Cristo que ressuscitou, e arrependam-se. Essa pregação. Isso é um encorajamento para nós. Ficar cheio do Espírito Santo não é como a gente ouve por aí, é ficar rodando, ficar gritando qualquer coisa, ou até mesmo fazer milagres. Ser cheio do Espírito Santo é pregar. Nesta ocasião aqui, como temos lido semana passada e hoje, essa cura do coxo foi específico. Foi um sinal para que a palavra de Deus se propagasse, aumentasse. Foi como a gente já falou, esse dom do Senhor aqui foi como uma carreata, né? Uma carreata, uma abertura de uma loja anunciando uma boa nova. Foi a mesma coisa aqui, um milagre, como diz aqui também, que ninguém podia negar. Os principais sacerdotes, os saduceus todos, eles não podiam negar um sinal notório. Eles reconhecem isso. Tanto que eles nem conseguem prender Pedro e João, porque a multidão estava louvando a Deus. Isso é um encorajamento para nós. Estar cheio do Espírito Santo nos levará a pregar. Nós buscarmos a palavra do Senhor, como a palavra também diz, falando entre nós, com salmos, com cânticos espirituais, em oração, isso é estar cheio do Espírito Santo. Não é fazer milagre, não é fazer maravilhas, prodígios, são coisas simples. E a pregação de Pedro também é simples. Assim, na nossa cabeça, nós criamos a dificuldade. Achamos que para pregar tem que se alcançar um nível mais elevado, um outro patamar, mas não. A palavra do Senhor é simples. Nós devemos ser simples. E até mesmo na pregação de ontem, fazendo um paralelo com a igreja de Sardes, o Murilo comentou ontem que aquela igreja foi em 1500, a igreja da Reforma, o conhecimento aumentou. Só que o teu nome tem nome de que vives, mas está morto. Você só tem um nome, mas por dentro está morto. Nós vemos aqui uma igreja que era pobre, perseguida, os irmãos vendiam as coisas para poder suprir outros irmãos, mas era uma igreja cheia de Espírito Santo. Essa igreja não estava morta. Essa igreja não tinha nome na praça, essa igreja não tinha status na comunidade, mas ela estava viva no Senhor, cheia do Espírito Santo, com simplicidade, pregando a palavra de Deus. Amém. Irmãos, eu quero aproveitar o que o Bruno estava dizendo para continuarmos então nesta mesma linha de ser cheio do Espírito Santo. Ele leu capítulo 4, versículo 8, que diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. É interessante. Com quem Pedro estava falando ali? Com os homens que tinham autoridade para prendê-lo, soltá-lo, até matá-lo. Haviam feito isso há pouco tempo com o Senhor dele. Poderiam fazer com ele. Se vocês vão para o Evangelho, vocês vão ver que há pouco tempo atrás, não era este o Pedro que estava lá. O Pedro de pouco tempo atrás, ele estava diante de uma criada que não tinha autoridade para prendê-lo ou para matá-lo e negou o Senhor. Pedro negou o Senhor por 3 vezes. O que aconteceu agora que esse homem tem tanta coragem? O que aconteceu agora que esse homem tem tanta ousadia para encarar de frente as autoridades do povo? É o que o Bruno estava falando. Ele estava cheio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos fazer ter coragem para anunciar o Evangelho, para nos posicionar diante deste mundo. E todos nós, irmãos, precisamos nos encher do Espírito, né? E isso é muito importante, né, o que o Bruno falava, porque nos nossos dias, como que você faz para se encher do Espírito Santo? Você vai numa vigília e fica a madrugada inteira gritando, berrando e esperando que você seja cheio do Espírito Santo ao sair de lá.
Mas a palavra de Deus diz que para nos enchermos do Espírito Santo, basta que nós oremos e meditemos na palavra do Senhor, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como se encher do Espírito Santo? Se enchendo da palavra de Deus. Quem inspirou esta palavra, irmãos? Quem foi que inspirou este livro que nós temos na mão? O Espírito Santo. Ele que ditou cada uma dessas palavras. Então, quando eu estou me enchendo destas palavras, eu estou me enchendo do Espírito Santo de Deus. E não enchendo-me de informações, mas deixando que esta palavra renove a minha mente, renove o meu jeito de pensar e ver o mundo, me conduzindo constantemente ao arrependimento. Isso eu vou me enchendo do Senhor. Esse homem, ele estava tão corajoso agora, irmãos, tão corajoso. Olha como é que ele começa a falar com os homens que poderiam prendê-lo e matá-lo. E de fato prenderam ele. Ele está preso, irmãos. O versículo 3 do capítulo diz: e o prenderam e recolheram no cárcere. Agora, de preso, ele está numa reunião. Ele está preso. Ele está numa reunião, sendo interrogado pelo que ele fez. E aí eles querem explicações. Olha como Pedro começa. Isso é coragem de um homem que só pode estar cheio do Espírito Santo para dizer. Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Parece até que ele está zombando desses homens. Ah, eu estou aqui porque eu fiz o bem. Eu estou aqui porque há um benefício sendo feito. E de modo porque foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, por que ele foi preso? Por que ele havia sido preso? Porque eles ficaram irritados, porque ele estava pregando a ressurreição dentre os mortos. Quando ele vai ser interrogado, o que é que ele fala? Vós os mataste, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Esse homem está falando a mesma coisa pelo qual ele foi preso. Ele está, irmão. Ele está cheio do Espírito Santo e ele não pode negar a verdade, mesmo que isso traga algum prejuízo para ele, mesmo que isso traga prisão, morte, ou o que quer que seja. A verdade a todo custo. E lá está Pedro falando a verdade. Em seu nome é que está curado perante vós. Agora, irmãos, Pedro parece que aumenta ainda mais o nível da coragem dele. Ele diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Irmãos, Pedro havia visto Jesus falar isso na cara dos fariseus nos evangelhos. Em Mateus 21, Jesus conta a parábola da vinha, que ele foi, arrendou a vinha e queria recolher os frutos desta vinha. Então ele enviou os seus servos. E o que os homens fizeram com os seus servos? Mataram. Então ele enviou outros servos, e o que os homens fizeram? Mataram. Então o dono da vinha pensou: eu vou enviar o filho, a estes respeitarão e não matarão. E o que foi feito? Mataram. E aí o Senhor Jesus diz: vós, os construtores, rejeitaram. E aí o texto diz: e os fariseus entenderam que ele falava a respeito deles. Quero só ir lá em Mateus 21, só para destacar um detalhezinho sobre isso que Pedro está fazendo. Então mataram o filho, no versículo 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarraram, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí os discípulos responderam para ele: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tirado de quem, irmãos? O reino seria
e dado aqui outro povo. Ele seria tirado dos judeus e dado a este outro povo, a igreja, que desse frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair reduzirá a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Veja, irmãos, Pedro faz a mesma coisa. Vamos voltar lá para Atos 4. Pedro fez a mesma coisa aqui, irmãos. Ele diz, olha, essa cura que vocês estão vendo, foi Jesus que fez. Este que vocês, os construtores, rejeitaram. Vocês mataram. Jesus é que fez isso. Ele é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando Jesus falou que ele era a pedra, contou aquela parábola e os fariseus entenderam aquilo, o que eles falaram depois? A gente quer matar, mas agora não dá, né? Porque o povo o trata como profeta. E aqui aconteceu a mesma coisa. Eles queriam prender os apóstolos, mas não dava. Porque o povo todo estava impressionado com aquilo que tinha acontecido. Não dá para prender eles. O povo ficou impressionado. Então no versículo 16 ele diz, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não os podemos negar. Eu quero mostrar com isso o versículo 46 de Mateus 21, não precisa abrir, eu leio. Conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. O que Jesus viveu, agora os apóstolos estavam vivendo. O que é a igreja, irmãos? Senão a extensão e a continuação do que Cristo veio fazer. Não é isso? Eles estavam vivendo as mesmas coisas que o Senhor. Eles queriam prender os apóstolos, mas não podiam, porque o sinal era evidente. Aí o versículo 18 diz, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Vê como são os fariseus, irmãos. Eles dizem que não podem negar o sinal feito. Eles dizem que não podem negar a cura. Irmãos, este é o homem em seu estado natural. Por isso as pessoas dizem, não, uma igreja que faz muitos milagres vai converter muita gente. Não vai, irmão. É mentira. Os milagres não converteram os fariseus. É somente a graça de Deus que remove a dureza do coração do homem. Os israelitas no Egito e no deserto viram muitos milagres, mas muitos caíram como mortos no deserto porque não creram. Os milagres não mudam a condição do homem. O que muda a condição do homem é o Espírito Santo e a graça de Deus fazendo-os nascer de novo. É isso que muda a situação. Por isso, irmãos, eu não faço milagre. Não tem mais o poder a igreja hoje. Irmão, prega a palavra. Porque o que muda as pessoas é a palavra. É o Espírito Santo agindo. Mas as pessoas não me ouvem. E os fariseus ouviram a Pedro e João? Ouviram nada, ficaram com raiva, queriam matar eles. Então esqueça que você precisa dar resultado. Você não tem que dar resultado. Você tem que ser fiel ao Senhor. Anuncia a palavra. Com simplicidade, como o irmão Bruno dizia, Cristo morreu pelos seus pecados. Arrependa-se, creia, seja salvo. Mas as pessoas não creem. Aí não é mais com você, irmão. Aí não é mais com você. Bom, veja o versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos.
Isso é muito interessante, irmãos. Eles tinham sido presos. Irmão, não pense que ser preso pelas autoridades do povo era coisa simples. Eles ficaram presos uma noite inteira, depois foram interrogados, e não foi uma sugestão para eles, olha, não fala mais não em nome de Jesus. Não foi uma sugestão dada. Foi se falar, já sabe o que vai acontecer. A gente está... Se falar, a chibata vai comer, vocês vão ser presos de novo, vão morrer. É ameaça. Qual é a primeira coisa que eles fazem quando são soltos? Eles vão para os irmãos. Eles vão procurar os irmãos. Né? Eles passaram pelo momento de maior dificuldade agora da vida deles. Até então, eles vão passar por maiores daqui a pouco. Mas até então eles passaram pelo maior momento de dificuldade da vida deles. E na dificuldade, quem eles foram procurar depois de serem soltos? Para quem eles foram? Para os irmãos. Quanto isso nos ensina, né? Às vezes um irmão está em dificuldade e a primeira coisa que ele faz é deixar a Assembleia dos Santos. É deixar a comunhão dos santos. Esses irmãos passaram pelo maior momento de dificuldade e a primeira coisa que eles queriam era estar com os irmãos. Porque presos, eles perderam a comunhão com os irmãos, eles estavam só entre eles. Mas soltos, eles queriam logo estar entre os irmãos. E aí, eles chegaram lá na reunião, olha irmãos, eles falaram isso para nós. Eles falaram que a gente não pode mais pregar em nome de Jesus. A igreja falou, é? Não pode? Eles estão ameaçando a gente? Pera, então vamos falar com quem é dono de tudo? Vamos falar com o Criador dos céus e da terra? Então eles foram orar, irmãos. Você vê, as autoridades dizem hoje em dia que, há pouco tempo atrás, nós não podíamos nem reunir, né? E muitos irmãos deixaram de reunir por causa disso mesmo, porque as autoridades impõem bastante medo. Mas quando as autoridades aqui falaram que eles não podiam pregar, eles falaram, não, vamos orar. E aí nós temos o retrato do versículo 24 até o versículo 30 da oração que eles fizeram. A oração foi longa, foi curta? Foi bem curta, né, irmão? E bem direta. Não há aqui um montão de, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não tem nada disso. É uma oração simples, direta. Eles lembram as Escrituras, eles lembram que as nações estão se enfurecendo contra o ungido do Senhor. Eles lembram do Salmo 2 aqui. Mas o que eles pedem, irmãos? Vejam o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. E aí eles podiam dizer assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e não deixa eles fazerem nada disso conosco, Senhor. Não deixa eles matarem a gente, Senhor. Senhor, toca no coração daqueles homens, muda eles, Senhor. Eles dizem assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a nós, os teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Senhor, eles estão ameaçando, mas dá a nós intrepidez, dá a nós coragem. Enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, com muita coragem, anunciavam a palavra de Deus. A igreja tinha um foco muito claro nisso. Ela deveria ser testemunho do Senhor Jesus. Um testemunho para o mundo do Senhor. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Mas hoje em dia não dá para falar no nome do Senhor assim. Hoje em dia está difícil, esse mundo aí não ouve. Bom, se o mundo não vai ouvir, não importa. Falemos do nome dele, falemos da salvação que há no Senhor. As pessoas estão indo para o inferno, irmãos. As pessoas estão indo para o inferno. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo e nos dê coragem. Inclusive, irmãos, foi por isso que nós começamos a estudar Atos, sabia? Para que o Senhor, ao nos mostrar o que Ele fez nesta igreja, pudesse avivar os nossos corações para vivermos as mesmas coisas.
Não necessariamente os prodígios, milagres e sinais, mas cheios do Espírito Santo, pregar com intrepidez a sua palavra. Aqui, irmãos, aparece no livro de Atos muitas vezes a expressão unânimes. E apareceu aqui já. No versículo 24 de Atos 4. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Irmãos, o que faz uma igreja levantar a voz unânime a Deus? Primeiro que ela está cheia do Espírito Santo. Ela está cheia do Espírito Santo, por isso ela está unânime. O Espírito Santo desceu em Atos 2. Eles estão unidos. Mas há um só propósito para eles. Não há cada irmão querendo fazer uma coisa. Não há cada um querendo cumprir a sua vontade. Cada um seguindo seus planos. Ou simplesmente, vou reunir, porque é o que eu tenho que fazer. Não, todos ali estavam envolvidos com a causa do Senhor. Não era Pedro e João só, irmãos, que eram os pregadores. Eles foram presos. Mas enquanto eles estavam presos, a igreja inteira estava orando, irmãos. A igreja inteira estava orando enquanto eles foram presos. Depois Pedro vai ser preso de novo e nós vamos ver novamente a igreja orando. Não era todo mundo que ia preso, mas todo mundo estava envolvido naquilo. Às vezes não é todo mundo que está pregando, mas todo mundo está envolvido nisso. Todo mundo está ali envolvido, unânime, com uma só mente, com um só coração. Parece que em nossos dias, irmãos, a reunião é um lugar que eu vou para ouvir um irmão falar e depois eu volto para casa. Isso não é verdade, irmão. Todos, unânimes, todos juntos com o mesmo propósito. Se não for assim, irmãos, isso não é igreja. Isso não é verdade, se não for assim. Se eu não estou envolvido, eles estavam envolvidos. Eles estavam envolvidos com isso, irmãos. Nós precisamos estar envolvidos com o Senhor. Como está o seu envolvimento com o Senhor, irmãos? Como está? Será que é só ouvir as pregações e ir para casa? Ou será que eu estou envolvido com aquilo? E às vezes ouvir a pregação, não prestar atenção, às vezes não entender e nem perguntar. Porque se você não entendeu, deveria perguntar. Às vezes não entende, não pergunta, porque não está interessado. Que triste, irmão. Que triste isso. Então eles estavam unidos para dar um testemunho ao mundo. Eles estavam orando para que o nome de Jesus fosse glorificado diante do mundo. Nós estamos aqui só para isso, irmãos. Para a glória do Senhor. Para que o seu nome seja exaltado. Paulo diz: quer pela minha vida, quer pela morte, seja o nome do Senhor exaltado, glorificado. Em tudo seja engrandecido o Senhor Jesus Cristo, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte. Isso aqui fala do testemunho externo que eles davam. Agora, do versículo 32 até o 37, vai falar do testemunho interno que eles possuíam. Externamente, eles pregavam e oravam para serem cheios do Espírito Santo para pregar. Internamente, na comunhão íntima, aquilo que o mundo não via, às vezes via, eles estavam vendendo propriedades para que nenhum irmão passasse necessidade. Então olha só o que é a igreja, irmãos. A igreja, externamente, ela dá testemunho de quem Jesus é. Ela prega o Evangelho. Ela prega a ressurreição de Cristo, a fé, o arrependimento. Ela prega o Evangelho. E internamente, com aqueles que já creram, uns cuidam uns dos outros. Uns se importam uns com os outros. Não deixa que haja necessidade. Mais uma vez a expressão aparece aqui. Necessidade, no versículo 35. Quando é dito que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Isso que é a igreja, irmãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Às vezes nós estamos falhando nos dois, irmãos. Eu estou falando de duas coisas aqui. Dar testemunho externo, pregar o Evangelho, ser cheio do Espírito Santo com coragem e intrepidez, anunciar o Evangelho e internamente cuidarmos uns dos outros. Às vezes a gente falha nos dois. A gente não se cuida internamente. Por quê, irmãos? O Bruno falou do que eu falei na reunião de ontem. Tem nomes de que vive, mas está morto. Tudo continua acontecendo, irmãos. As reuniões continuam acontecendo. O partir do pão continua acontecendo. As reuniões de mulheres acontecem. As reuniões de oração acontecem. Ninguém cuida um do outro de fato. E nós não damos testemunho externo.
Está tudo errado, irmãos. É por isso que nós temos que ser conduzidos ao Senhor, ao arrependimento e clamar para que Ele avive a sua obra em nosso meio. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós não estamos estudando este livro para acumular informações. Nós estamos vendo aqui que no começo a igreja pregava o Evangelho e se cuidava internamente. O que aconteceu depois de 2000 anos para que nós estejamos assim agora? Um grupo onde cada um tem seus afazeres, cada um tem suas metas e desejos particulares e quando dá aparece na reunião. O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu? Era assim que eles viviam? O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Todos eles estavam envolvidos, eles estavam unânimes em oração. O Senhor nos ajude. Irmãos, só continuando dessa parte que o Bruno tem falado, do versículo 32, né? Era um só coração e alma. Peço que os irmãos abram em Filipenses 2. Paulo escreve uma carta para a igreja aos Filipenses e ele fala uma coisa no capítulo 2, no versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas você pode perguntar, por que Paulo disse isso para os filipenses? E para responder essa pergunta está no versículo 21. Vamos ler só do 19 para entender. Espero, porém, que no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Agora vamos ler no Atos 4:32. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O irmão falou que eles eram, para o mundo, era um testemunho. E internamente, eles eram um só coração, uma só alma. Nós vemos aqui várias vezes falando de Pedro e João. Nós não vimos nenhuma palavra de João, mas eles eram um só coração e uma só alma. Embora ele não falou nada, ele estava junto com Pedro, foi preso com Pedro, estava pregando junto com Pedro. Eles eram um só coração e uma só alma. Não só Pedro e João, mas toda a igreja. Aquelas 3.000 pessoas que se juntaram, era um só coração e alma. Quando eles oram, era um só coração e alma. Eu estou lendo isso porque, assim, eles não consideravam exclusivamente o que era seu próprio, mas tudo era um dos outros. Aqui diz que tudo, porém, lhes era comum. Não que tudo eles tinham em comum, mas tudo para eles era secundário. Aquilo que eu tenho não é mais importante do que você necessita. É mais importante a igreja do Senhor do que as minhas próprias necessidades, os meus próprios objetivos. Tudo lhes era comum. Em Filipenses nós vimos Paulo dizendo aquilo, porque a igreja ela não pensava nas coisas de Cristo. Ela estava se afastando. Só pensava naquilo que era seu próprio. Era como nós vemos nas crianças. Quando ganha um brinquedo, aquele brinquedo é meu, é só meu. Ninguém pode tocar naquele brinquedo. E nós, a igreja do Senhor, às vezes vivemos dessa forma. Tudo é meu, é tudo só para mim. Na verdade, é um apego ao mundo. É um apego ao amor ao dinheiro. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E começa com o amor ao dinheiro. As coisas vão caminhando para as trevas. E eu queria dizer isso como uma exortação para nós, um alerta. Nós vemos essa igreja, a igreja de Atos aqui, ninguém considerando exclusivamente seu, o que era seu, porque diz que era deles, mas eles não consideravam que era deles, porque tudo lhes era comum, era secundário. O trabalho, a igreja do Senhor, a obra de Cristo, era superior aos interesses deles. E que isso seja uma exortação para nós, porque hoje nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. Como até as dificuldades da nossa vida, as dificuldades do dia a dia nosso, vai nos levando, vai nos
nos tende a nos preocupar mais com as coisas do mundo, mas que isso não se apega ao nosso coração. Que a gente possa orar mais, estar mais cheios do Espírito Santo, para que a gente esteja em um só coração e alma, uns com os outros, no Senhor, na palavra do Senhor. Não, a gente não está dizendo aqui, nem eu, nem ninguém, para que a gente venda as propriedades e demos para os outros, mas que a gente olhe para a obra do Senhor, considere as coisas do Senhor superiores. E quando a gente diz isso, eles aqui chegaram a vender as propriedades. Mas quantos de nós deixam de reunir por coisas simples? O só reunir ao Senhor já é o interesse da igreja. O estar na reunião, como o Murilo comentou, eles estavam um só coração e alma reunidos. A primeira coisa que Pedro e João foram fazer depois de presos foi procurar os irmãos, estar com os irmãos, em comunhão com os irmãos. Eles não queriam ficar sozinhos. E que isso seja uma exortação para nós, irmãos, para que a gente pense mais nas coisas do Senhor, na obra do Senhor, na igreja do Senhor, antes de nós. Amém.